Psiquiatra Luana Zen para explicar um pouquinho mais sobre os sinais, diagnóstico, tratamento, como que funciona, que geralmente causa muitas dúvidas esse assunto. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Então, doutora, para iniciar o nosso bate-papo, eu quero que você explique então o que é a bipolaridade tão falada. A maioria das pessoas imagina que a bipolaridade é uma hora a pessoa está feliz, outra hora está triste. E não é bem assim que acontece, né? A pessoa, na verdade, é chamada de bipolaridade por ter dois polos. Mas a pessoa tem algumas fases, dependendo do tipo de bipolaridade, onde tem uma elevação do nível de energia, de humor, e isso tem uma duração, dependendo da fase que ela está. Se for, depois eu vou explicar, se for um tipo 1, pelo menos uma semana em fase de euforia, com excesso de energia, nós chamamos de envolvimento em atividades prazerosas, onde a pessoa ela compra mais, fica mais sexualizada, melhora a autoestima, a energia vai lá para cima, fica animada, grandiosidade, às vezes começa muita coisa ao mesmo tempo. O humor ali pode estar tanto eufórico quanto irritável, e essa pessoa fica mais sociável, dorme menos, não se sente cansada. E alguns períodos ela fica dentro do habitual dela, dentro do que, né, as pessoas chamam de normalidade. Isso pode durar meses, pode durar até anos. E em alguns momentos ela vai para o polo depressivo. Então ela fica extremamente desanimada, altera sono, altera apetite, fica para baixo, tudo está ruim. Né? Podem vir pensamentos de suicídio, que é muito comum na depressão bipolar, já que a depressão bipolar é uma depressão um pouco mais grave do que a gente tem na depressão unipolar. Então seria isso, por isso que é chamado de bipolar, porque existem dois polos. Só que dentro desses dois polos isso não é rápido, né? Precisa de pelo menos 2 semanas de sintomas depressivos, e a fase de elevação, se for uma mania, que é um pouco mais grave, 1 semana, se for uma hipomania, que eu vou explicar depois, daí pelo menos 4 dias. Então não são mudanças bruscas de humor. Não é aquela coisa que às vezes as pessoas ficam, né, até pensando, doutora, que vai acordar um dia feliz, de repente à tarde já começa a ficar triste, chorando, enfim, não é bem assim. Não, né? é bem assim. Precisa de períodos mais prolongados. E os sintomas, doutora, então, que você até já pincelou alguma coisa pra gente, mas como que é? É essa questão dessas diferenças de empolgamento também? Isso. Na mania, a mania é um quadro mais grave, é no bipolar tipo 1, que nós chamamos, a pessoa fica muito eufórica, é uma coisa que quem olha de fora percebe que a pessoa destoa do padrão normal dela, do habitual. Quem olha, quem conhece a pessoa. Se for uma mania, é muito mais chamativo, às vezes a pessoa que nem conhece percebe que aquilo não está numa situação normal. Então a pessoa fica com o pensamento extremamente acelerado, junto com o pensamento acelerado ela está no estado de aceleramento de modo global. Então é só pensar que a energia dela está elevada. O que acontece com uma pessoa de energia elevada? Ou vai ficar eufórica, ou vai ficar irritada. Como eu falei, energia então pode ter agitação e a pessoa ficar inquieta. Com um pensamento acelerado e daí uma fala mais acelerada, uma pressão para falar, às vezes interrompe, a gente tenta interromper e essa pessoa não se deixa ser interrompida. E como o pensamento fica muito acelerado, às vezes ela pode mudar de um assunto para outro muito rápido, às vezes até com o estímulo do ambiente, começa a falar de uma coisa, puxa a última palavra, vai para outro assunto, perdendo até às vezes o nexo de ordem, de lógica daquele discurso, né? Junto com isso fica mais distraída, porque o pensamento está muito acelerado, fica mais empolgada, pode ter uma atitude um pouco mais arrogante e vai dormir menos, que é diferente da insônia. Na insônia, a pessoa tem uma necessidade de dormir, ela fica cansada com aquilo. Na bipolaridade, a pessoa às vezes dorme 4 horas por noite, 5 horas por noite e acorda, às vezes num estado de mania ela pode até nem dormir, começar a virar noite após noite e não se sentir cansada com isso, porque a energia está muito alta. E isso tem que durar pelo menos 1 semana, como eu falei antes. E na fase de mania, a pessoa também pode desenvolver um quadro psicótico, que nós chamamos que é um quadro geralmente de delírios, que são delírios que acompanham, né, esse estado de euforia. Então geralmente são delírios de grandiosidade, delírios místicos, religiosos, de que é um enviado de Deus, de que está falando com Deus, de que é uma pessoa especial dentro ali da igreja, de que consegue falar e às vezes ouve realmente vozes e dá a sensação, e na cabeça da pessoa isso é tudo muito real. E ela é como se virasse uma chave. Ela muda completamente do habitual dela. Na hipomania isso é mais leve. Às vezes as pessoas vão até confundir como ela, no bipolar tipo 2, a pessoa passa a maior parte do tempo dela em depressão.
a hipomania pode passar com um período de melhora. Então, todo esse aceleramento, toda essa agitação que eu falei antes, esse pensamento acelerado, ele é muito mais sutil. E como ele dura só 4 dias, ele pode passar despercebido. E às vezes a pessoa pode ter, por exemplo, uma hipomania por ano e vários episódios depressivos, que daí já é a queda do humor. E no bipolar é muito comum a depressão atípica, que nós chamamos, em que aumenta sono, a pessoa fica muito sonolenta, o apetite aumenta, então pode até ganhar peso, ficar letárgica, a sensação de peso, chumbo nas pernas, né? E pode também ter sintoma psicótico, só que daí mais voltado para um polo depressivo, delírio de ruína, de que alguma coisa muito grave vai acontecer. Sempre que tem um quadro desse dentro de uma depressão, a gente acaba tendo que pensar também em bipolaridade. Porque passa despercebido, né? Um bipolar pode demorar até 15 anos para ser diagnosticado, porque essas elevações, elas podem, quando é o bipolar tipo 2, como ele é um pouco mais discreto, passa despercebido. Passa como um período de melhora, um período que o paciente está bem. Até inclusive isso que eu te perguntar, doutora, sobre o diagnóstico, então, ele é bem detalhado, tem que ser bem criterioso. Bem criterioso. Como a gente não tem um exame específico, esse paciente é bipolar, um exame de sangue, um exame de imagem, muitas vezes eu peço para ele fazer um diário de humor. Né? A gente tem aplicativo para isso, então ele vai colocando todos os dias, eu explico para ele como é que funciona cada polo, como é que ele vai identificar o sono, a energia, é uma coisa muito sutil, né? Então, eu peço para ele fazer isso e a gente observar como é que funciona essas mudanças de humor, para eu conseguir entender melhor isso. Porque às vezes é muito difícil uma pessoa que nunca parou para pensar nesse tipo de coisa, às vezes não tem conhecimento, voltar à memória dela e tentar lembrar de algum episódio desse que aconteceu. E doutora, sobre as causas, existe assim causas que podem levar a esse desenvolvimento da bipolaridade? Como que é? A bipolaridade, ela tem um componente genético muito forte, né? Tem alguns estudos que mostram de uma carga genética de até 90%, um risco, né, de até de 90%. Tanto que quando vem um filho de um bipolar ou um parente de primeiro grau que tem bipolaridade na família, a gente já tem que ligar o alerta, porque a probabilidade dessa pessoa que está com transtorno de humor, que a bipolaridade também é um transtorno de humor, assim como a depressão, de isso ser um quadro de bipolaridade muito grande. Então tem uma carga genética forte. Alguns acontecimentos da vida da pessoa podem propiciar que ela tenha bipolaridade, então por exemplo, eventos desde lá da época do útero, por exemplo, uma mãe tabagista, uma pressão alta na gravidez, às vezes ali o momento do parto mais difícil, alguns estresse na infância, às vezes o falecimento de algum dos pais, isso pode ser uma carga suficiente para ajudar ali no pacote, porque na psiquiatria nunca é uma causa só. A gente tem um pacote de situações, então a gente tem essa questão genética, a gente tem essa questão de ambiente que pode servir como um gatilho para abrir aquela genética que a pessoa já tem predisposição. E doutora, quer dizer então que a bipolaridade, por exemplo, que você falou dessa carga genética, desde crianças pode já começar a apresentar esses sintomas e ser diagnosticada com bipolaridade? Pode. A gente tem casos de bipolaridade infantil e a depressão no bipolar, ela geralmente se inicia um pouco mais precoce do que se inicia a depressão unipolar. Então, depressão na adolescência, 15, 16 anos, a gente já tem que pensar em questão de bipolaridade e tem que pelo menos investigar para descartar. Não quer dizer que vai ser, porque uma depressão na adolescência pode ser muita coisa, mas a gente sempre tem que ligar o alerta e pelo menos questionar se essa pessoa não está tendo elevação de humor. Mas existem sim casos diagnosticados na infância, na adolescência e geralmente se inicia ali final da adolescência e início de idade adulta. Mas pode começar mais tarde também, um pouco mais difícil, um pouco mais raro, mas pode começar mais tarde, ali depois dos 40 anos, por exemplo. E doutora, sobre o tratamento, como que funciona? Tem que ser com medicação? Como é que é? Isso, no caso da bipolaridade, o tratamento é medicamentoso. Nós usamos principalmente estabilizadores de humor, é uma família grande de medicamentos. Eles também não têm potencial para dependência, mas são remédios que, como a bipolaridade é um quadro crônico que ele não tem cura, essa pessoa ela vai ter que fazer um tratamento medicamentoso continuado. Mas assim, se você acha uma medicação legal para a pessoa, correta, com baixo potencial de efeito colateral,
isso acaba, né, não se tornando um problema. Seria como se fosse um tratamento para pressão alta, para diabetes. Eu falo para meus pacientes, eu acho diabetes até pior, né? Porque a pessoa, ainda além de tomar remédio, vai ter que parar de comer doce. Cuidar da alimentação, né? Então, se a gente acha uma medicação que não faz muita diferença em relação a efeito colateral na vida dessa pessoa, ela leva uma vida tranquila. E até essa pessoa, né, doutora, esse paciente olhar esse medicamento como a resolução. Não olhar com aquele peso de, nossa, tem que tomar esse medicamento, enfim. Mas para ela pensar que se ela não tomar, olha o que ela vai sofrer, né? Esses picos que ela vai ter, como isso vai impactar na vida dela, nos resultados, no relacionamento como um todo, né? Com certeza, porque o transtorno bipolar, ele causa bastante prejuízo funcional, né? Uma pessoa em elevação de humor, ela parece ser gostoso, né? Parece ser legal. Eu falo que a sensação de bem-estar é muito grande, mas infelizmente isso é extremamente danoso para o cérebro. As elevações de humor, a mania e a hipomania, elas geram mais consequência para o cérebro do que o próprio episódio depressivo. E pode ter consequências no sentido de gasto excessivo, estourar cartão de crédito, fazer dívidas grandes. Nós estamos falando de realmente gastos desenfreados. A questão da hipersexualidade pode gerar uma relação extraconjugal. Essa pessoa, por estar mais falante, mais impulsiva, ela pode se expor mais, falar coisas que não devia, correr mais de carro, tomar atitudes mais impulsivas. E isso, a gente sabe que tem coisas que não tem volta. Né? Então, por exemplo, pode estar tão acelerada, correr de carro, sofrer um acidente, acaba às vezes fazendo mais uso de substância, então pode beber e dirigir porque está mais autoconfiante. E na fase depressiva, a gente tem perda funcional, porque essa pessoa às vezes não vai conseguir trabalhar, o risco de suicídio é muito alto, né? O bipolar tem 30 vezes mais risco de suicídio. Então, a consequência, com certeza, vai ser maior do que a medicação. Porque senão a gente não teria uma justificativa dentro da medicina do porquê tratar se o remédio fosse pior do que o quadro em si. Com certeza, doutora. E até a gente pode falar para as pessoas quebrar aquele preconceito, aquele medo que se trata, né, doutora, de tomar medicamento, de, eu não tenho esse transtorno, de ir no psiquiatra, enfim. Gente, tá aqui para trazer qualidade de vida e para a pessoa estar bem, né, doutora? Sim. Como um todo, porque vai ser ela que vai ganhar, vai se beneficiar com tudo isso, né? O nosso trabalho é muito legal, assim, eu ouço pelo menos toda semana ainda bem que eu procurei ajuda, eu ouço muito isso, ouço bastante, é muito legal, esse retorno do paciente é muito satisfatório e realmente, assim, a gente está falando de qualidade de vida. Não só falando da psiquiatria de modo geral, a gente está falando de qualidade de vida. O psiquiatra é médico, né? Então, você vai no médico como vai em qualquer outro médico, a diferença vai mudar o órgão, né? Sim. Vai no cardiologista para cuidar do coração, vai no psiquiatra para cuidar da parte do cérebro, parte das emoções. E a gente está lá para não julgar ninguém, está muito aberto ao que o paciente vai trazer. O tratamento não é pesado, não deixa sedado, não deixa a pessoa grogue. Claro que pode ter efeitos de adaptação, assim como qualquer outro remédio tem. Então, é mais preconceito, o medo, o estigma que tem em cima sobre o tratamento psiquiátrico do que o tratamento psiquiátrico em si. Geralmente ele é muito tranquilo. E depois que as pessoas percebem os benefícios, fica tudo mais leve e recebe isso, né, doutora? Sim. Ainda bem que eu busquei ajuda, ainda bem que eu estou em tratamento, né? Sim, sim. Com certeza. Doutora, eu quero te agradecer novamente por vir aqui no nosso Ver Mais, explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto que causa muitas dúvidas, para esclarecer mais. Obrigada, viu? Obrigada a você.